reforma, mangando, né? E aí, a ideia é que vocês convidem colegas dos ambientes de trabalho de vocês para entrarem no nosso grupo, né? Para que a gente possa estar compartilhando o link lá e todo mundo consiga participar, tá bom? Então já vou começar aqui, tudo pronto para começar. Meu Deus, deixa eu ver se eu sei botar para começar. Iniciar. Uhul! Se alguém entrar depois, ainda dá para participar. Se alguém entrar depois, tem o PIN aí embaixo, tá, gente? Para poder entrar. E é só usar o QR Code. Bora, meu povo! Uhul! É, o povo tá respondendo menos, viu? Bora! Achei essa foto horrível.
Bora lá, tá acabando. Isso não acaba, gente. Aê, vamos lá verificar o pódio. Aê! Ai, que besteira. Muito bom. Deixa eu botar aqui a. Então, meu povo, vi que algumas coisinhas, a galera arrasou. Muito bem, parabéns. Parabéns, Ivo! Deixa eu espelhar aqui. Tô vendo que o pessoal tá indo muito bem, parabéns. Cadê, Jesus? Conseguem ver? Sim, doutora. Perfeito. Vi que, então, assim, deu para a gente dar uma pincelada ali sobre. Eu não vou conseguir ver o que estão falando no chat, tá? Deu para dar uma pincelada ali sobre o cuidado paliativo pediátrico, né? Lembrando aqui que a gente está num grupo que tem aí uma noção básica, né, sobre o tema. E aí eu queria falar com vocês sobre um caso, tá, fictício, sobre a abordagem do cuidado paliativo na pediatria. A gente vai falar aqui sobre um caso de um bebê do sexo feminino, que foi nascido a termo, de 38 semanas, cujo peso ao nascimento era de 2,450 kg, foi identificado ali logo após o nascimento um Apgar de 6, 7, 8, então aí depois do quinto minuto já uma recuperação, então não teve relato aí de uma hipóxia, né? A mãe, né, primigesta, então primeira gestação, jovem, né, 29 anos. O que a gente teve de história pré-natal? A ultrassonografia morfológica já vinha com a identificação de múltiplas malformações, uma ecocardiografia fetal evidenciando uma cardiopatia congênita complexa, então com uma comunicação intraventricular ampla, uma hipoplasia de ventrículo esquerdo, que é uma cardiopatia ameaçadora à continuidade da vida, tem que ser submetida a diversos procedimentos cirúrgicos que são passíveis de diversas complicações, né? A amniocentese, que foi realizada ainda no período intraútero, né? Durante a gestação, confirmava uma síndrome genética, uma trissomia, a síndrome de Edwards, que hoje, né, a gente já discute bastante sobre ela, sobre as condições de cuidado relacionadas a ela e o que é possível ser realizado para que esse paciente possa deshospitalizar, se é possível sobreviver após o parto ou não. Mas, durante esse aconselhamento fetal, já foi informado ali, o que muitas vezes não acontece, né?
mas já foi informado ali sobre o prognóstico, né, sobre possibilidades e caminhos que essa família teria diante desse bebê. E dentre essas possibilidades, a viabilidade ou não dessa criança após o nascimento, né? Então, dentre os caminhos é que esse paciente poderia vir a óbito logo depois do nascimento. E aí, logo no nascimento, o que aconteceu? Foi realizada uma programação para um parto cesáreo diante da gravidade da criança, né? Do risco, mas o bebê nasce chorando, nasce com uma frequência cardíaca dentro do adequado. Não foi necessitado, assim, nenhuma manobra de cuidado ali, então não foi realizada nenhuma ventilação positiva ou medidas avançadas de reanimação. E quando a gente lê isso, né, numa folhinha ali daquelas de avaliação da sala de parto, a gente já percebe que provavelmente não teve um planejamento para a sala de parto. Então, a gente hoje já vê dentro do cuidado paliativo a possibilidade da gente fazer o plano de parto, do jeito que nós temos os nossos planos do cuidado paliativo na pediatria, né, para preparar para os caminhos, a gente pode falar sobre o plano do parto, mas quando a gente vê aqui essa descrição, a gente talvez se questiona se houve um planejamento, né, para esse parto. Esse bebê ficou ali com as saturações limítrofe após o nascimento, e já foi identificado uma dificuldade para alimentação por via oral, o que é extremamente comum em pacientes, seja pela cardiopatia, em alguns casos, porque acaba evoluindo com desconforto respiratório, se tiver uma insuficiência cardíaca, seja pela síndrome, né? É muito comum. E aí, normalmente, vem a grande pergunta, né? Pergunta ouro, vale 1 milhão, né? Quando é que se deve abordar o cuidado paliativo em situações ameaçadoras à continuidade da vida no contexto da pediatria? E num caso como esse, né, deve ser integrado de forma precoce ainda no período pré-natal. E aí eu até vi ali no Kahoot, a gente teve alguma pergunta ali falando sobre a equipe do cuidado paliativo, se ela se ela é consultora, né? E aí eu não sei se foi a palavra que ficou na dúvida, porque o que a gente tem hoje, por exemplo, nos serviços aqui no nosso estado, no Ceará, né? A gente pode ter a equipe do cuidado paliativo sendo a equipe que está no dia a dia, né, cuidando do paciente, pode ser ali no consultório, pode ser na enfermaria, então é a equipe que está na assistência mesmo do paciente. Então, todo dia quem está ali fazendo a pediatria também é a equipe que está fazendo o cuidado paliativo. Essa não é a grande realidade, né? A maioria do dia a dia existe o pediatra, o neonatologista, a cardiologia, né, que está ali com cuidado, e ao perceber um paciente que tem uma condição ameaçadora à continuidade da vida, o intenso sofrimento, a necessidade de um planejamento, aciona uma comissão, um parecer, um consultor, aí se chama essa equipe que vem por fora, né? Então, não existe só dessa forma, né? Então, pode ser a equipe assistente, pode ser a equipe consultora, né? Então, é importante entender que quando a gente fala que pode estar integrado de forma precoce, pode ser o próprio profissional que está acompanhando essa família, né? Então, poderia ser o obstetra que fizesse, poderia ser para a família, poderia ser a primeira consulta, que é o pediatra, neonatologista que faz, né? Para poder planejar, como eu estava comentando, né, a própria sala de parto, né? E aí, como é que vai ser essa sala de parto, né, dessa criança? Então, falar desse cuidado paliativo nesse início não quer dizer que a gente não vai fazer os outros cuidados, né? Cada criança, de uma forma individualizada, como também foi trago ali na brincadeira, né? A gente pode ter as medidas modificadoras de doença e o cuidado paliativo andando um do ladinho do outro, né? Tem que lembrar de qual é o objetivo de cuidado, né, de cada paciente, né? A gente vai querer qualidade de vida, a gente vai querer controle de sintomas, a gente vai querer suporte a essa família que acompanha essa criança diante desse contexto de sofrimento. Então, o que vai ser possível fazer dentro do que é o objetivo de cuidado desse nosso paciente? Mas esse paciente da gente tinha indicação de cuidado paliativo? E aí você para e pensa, né? Uma condição genética que tem uma alta mortalidade no primeiro ano, isso a gente sabe, isso tem literatura para isso. Ah, mas a gente está começando a ver que tem alguns pacientes que vivem até uma idade maior. Sim, tem. Mas a grande maioria tem uma alta mortalidade no primeiro ano. E no serviço que você está inserido?
qual é a mortalidade, né? E aí a grande importância da gente conhecer a epidemiologia do serviço que a gente está inserido, né? A gente sabe que não são todos que têm, mas nós temos como começar a modificar isso, né? Querer começar a ter os dados dos serviços da gente para que a gente possa melhorar a qualidade da assistência da gente. Uma cardiopatia congênita grave, com a possibilidade que será que eu tenho acesso à correção ou não, e aí, claro, o cuidado paliativo ele não está ligado a somente acesso aos recursos, mas essas realidades, elas existem, né? Então, às vezes, a gente é obstinado em alguns processos de cuidado, porque nós buscamos uma correção cirúrgica, por exemplo, porque é o que tem na literatura, mas às vezes a gente não tem acesso àquilo no nosso serviço, por exemplo, né? E aí nós somos obstinados em alguma intervenção com o paciente, né? E nós privamos aquela criança, mesmo sabendo que ela não vai ter uma possibilidade de um recurso, por exemplo, que poderia modificar a trajetória daquela doença, e aí aquilo traz mais sofrimento, um prolongamento do adoecimento, mesmo que a gente saiba que ela não vai de alta hospitalar, nunca, né? E aí, será que eu não teria que rever o plano, né, para priorizar controle de sintomas, priorizar outros cuidados que também são importantes, ou mesmo se eu estou aguardando esse procedimento de alguma forma, eu também andar em paralelo com o controle agressivo de sintomas, né, controle de qualidade de vida e permitir outros cuidados que a avaliação tem tanta atenção. E aí eu tenho que olhar para esse impacto para a família, né? Porque quando eu falo de cuidado paliativo na pediatria, é impossível não olhar para esse binômio, olhando para o sofrimento de quem está cuidando dessa criança. Por isso que dentro do cuidado paliativo da pediatria, especialmente no setor que a gente trabalha aqui, a gente tem tanta atenção para o que a gente fala que é o plano antecipado de cuidados, né? A gente poucas vezes fala do cuidado paliativo exclusivo, pleno, porque, na verdade, não se define muito claramente o que significa para cada pessoa, né? Cada indivíduo dentro do seu diagnóstico, dentro da sua trajetória de história, de vida, de biografia, dos valores daquela família, eles necessitam de um plano, né? E que precisa ser construído para essa família, baseado nos valores e nas metas, nos objetivos de cuidado, que eles são dinâmicos, né? Que às vezes a gente vai ter algo que é possível ser feito naquele momento, que às vezes é imprevisível, porque muitas vezes é difícil prognosticar alguns pacientes nossos, que a gente tem que ter uma base técnica, sim, no início de toda a construção, né, do que é tecnicamente adequado para aquele nosso paciente, e que a gente tenha tranquilidade em publicizar, né, para registrar em prontuário. Então, isso é extremamente relevante. Quando a gente tiver qualquer condição, qualquer discussão, qualquer situação que a gente perceba que isso aqui eu não posso botar no prontuário, não. Então, aquilo deve ser revisto. O que tem ali sendo discutido que geraria um conteúdo que a gente acha que daqui a algum tempo seria questionável, então aquilo deve ser revisto, talvez não seja o adequado, proporcional, correto, justo para aquela pessoa. Então, se ela não pode ser registrada em prontuário, talvez eu não esteja fazendo o correto, né? Então, como é que eu realizo esse plano de cuidados, né? Então, a gente tem que estar fazendo algumas etapas, isso aqui é só uma discussão superficial, dá para a gente ter um grande curso sobre o plano de cuidados antecipados, mas a intenção é o que essa família está entendendo do diagnóstico, né? O que tecnicamente tem envolvido numa síndrome de Edwards, né? Numa cardiopatia complexa, né? O que eles têm tanto medo diante dessa condição atual? O que é possível, né? Oferecer de cuidado e o que é mais importante para eles diante desses cuidados para essa criança, né? Saber que tem tantos steps da cirurgia cardíaca, por exemplo, isso é o que isso assusta, né? Saber que essa criança pode vir a ter uma importante deficiência, com um atraso do desenvolvimento psicomotor, isso é algo que é relevante para eles, porque às vezes isso é um divisor de tomada de decisão da equipe de saúde, mas para a família não é. Isso para eles não é importante. E então, isso é algo que tem que ser relevante para ser explorado na compreensão e na hora do planejamento do objetivo de cuidados dessa criança, né? Como que eu vou alinhar prognóstico? Muitas vezes a gente tem pouca coisa na literatura de alguns casos, então é sempre importante alinhar expectativas e realinhar essas expectativas. Então, às vezes, a gente não consegue programar como é possível cuidar dessa criança daqui a um ano, mas a gente pode alinhar
dentro de um mês, dentro de um curso de cuidado, né? Então, olha, vamos tentar alimentar essa criança e atingir um alvo de um peso específico para ver se ela consegue sair de um ventilador, né? Ou será que ela consegue sair de uma sonda? Ou será que ela consegue ajustar um diurético? Ou será que ela consegue sair do leito de U5 e ir para a enfermaria? Ou será que ela consegue ir para casa, né? Então, assim, e entendendo, né, que dentro de alguns diagnósticos, nós não vamos conseguir falar de um prognóstico mais a longo prazo, né? E trazer a família para isso, né? Falando que tem muitas complicações que podem surgir. É importante que as incertezas sejam divididas com as famílias, né? E isso não quebra vínculo. Quanto mais a gente trouxer isso, isso não quebra vínculo, na verdade, isso fortalece a comunicação, isso melhora nas relações da equipe de saúde com as famílias, né? Dentro desses objetivos de cuidado, priorizar conforto, isso é importante, isso é relevante para essa família. Quando a gente não fala sobre isso, quando a gente fala que somente forma de cuidar é intervenção, é natural que as famílias entendam dessa forma, né? Às vezes nós pegamos pacientes 5 anos depois, onde os 5 primeiros anos foram de cirurgias, de procedimentos, de coletas de exames de formas seriadas, e aí a gente não entende por que essas famílias se questionam e não aderem quando nós queremos descalonar esses cuidados, né? Porque foram anos entendendo que quando eu infectava era protocolo sepsis, era fazer diálise, era conectar no ventilador e ir para a UTI, porque sempre foi assim. Então, por que agora não é mais assim? Será que isso não é ausência de cuidado, né? Então, como que eu defino, né, o objetivo do cuidado dessa criança desde o início? Porque quando eu entro de forma precoce, né, eu consigo construir de uma forma melhor, né? Então, mas será que faz parte falar de cirurgia cardíaca? Se eu estou falando desde o início, qual é o objetivo da cirurgia cardíaca? Será que uma cirurgia cardíaca pode trazer controle de um sintoma ou não? E aí, hoje, eu não vou trazer o que é o certo ou o errado no cuidado de uma criança dessas, porque tem outras variáveis envolvidas, a gente tem que saber os valores dessa família, né? E o que é possível dentro do contexto de saúde que ela está inserida, né? Será que dentro dessa definição de um plano antecipado de cuidados, falar de procedimentos como reanimação, intubação, ida para leito de terapia intensiva, indicação de terapia de substituição renal se ela tiver uma piora, tudo isso, dentro do objetivo de cuidado, é algo que faz sentido ser discutido, né? Dizer que tem benefício e não tem benefício, né? São coisas que o plano antecipado de cuidados, eles fazem parte. E aí, na medida que isso vai sendo construído, e não se constrói isso em um encontro, isso é algo que é construído em vários encontros, nós começamos a entrar em decisões mais específicas, até, como eu estava comentando, entrar nas questões de serem admitidos em leitos de terapia intensiva. E se eu tiver uma piora muito importante, será que eu gostaria que, caso eu não consiga mais reverter alguns quadros, eu vou ser cuidado onde, né? Eu vou procurar atendimento, eu vou tentar cuidar em casa. Se eu não conseguir cuidar em casa, eu vou procurar atendimento perto de casa. Eu não confio no hospital perto de casa, eu vou tentar procurar no hospital que sempre foi a referência. Tudo isso pode ser construído, mas tem que ser construído de forma antecipada, sem estar no momento de crise. Isso faz parte do plano antecipado de cuidados, né? E sempre com a equipe que é de referência, aquela equipe que tem o maior vínculo com aquela criança e com aquela família. E com registro claro em prontuário, né? Sempre tentando construir os caminhos para que aquela criança consiga receber o melhor cuidado em assistência de urgência, de emergência, quais são os limites, né? Qual aquilo que é o objetivo, qual a melhor forma de cuidar em situações de desconforto, né? E até os contatos com a própria equipe que está fazendo aquela construção, quando isso é o possível, né? Então, a gente, por exemplo, aqui no nosso serviço, quando a gente consegue, né, fazer uma grande construção de um plano antecipado de cuidados, a gente, em algumas situações, ou tem um vínculo com as equipes para onde a gente referencia, ou a gente tem um registro formal desses planos somente em documentos com as famílias, né, mas muitas vezes a gente tem um contato muito próximo com essas famílias, né. E aí a gente até fica, né, então quer dizer que em algumas situações, mesmo em pacientes que têm um plano
né, que tem situações tão graves que a gente já está falando de não entrar em leito de terapia intensiva, a gente está querendo dizer que esses pacientes vão para casa, na verdade, muitas vezes é o que mais se deseja, né, porque a gente, isso é adulto e criança, né, a gente já sabe que eles têm direito, né, à alta hospitalar. Então, é importante estar ressaltando sempre que a alta hospitalar não significa abandono terapêutico, né, a gente vai estar fazendo um cuidado em saúde num ambiente de muito mais vínculo, agora isso demanda tempo, treinamento, acolhimento e segurança. Tanto da equipe de saúde, para saber que não está abandonando ninguém, quanto da família em saber que vão ter diversos caminhos para ainda existir o acolhimento. Não consigo imaginar o que é cuidar de alguém que se ama sozinho, né? Sem conseguir dar um remédio, né, para controlar um sintoma, ou de não saber para onde ir caso essa pessoa esteja em franco sofrimento. E aí, como é que eu vou, quem que eu vou poder dar alta, né? Pensando aqui na gente, do lado da gente como equipe de saúde, né? Eu tenho que ter uma pequena estabilidade, lembrar estabilidade relativa, né? Porque muitas vezes a gente pode ter um paciente, como o do nosso caso, que é um cardiopata, sem dispneia, ele vai manter a dispneia dele, muitas vezes, a insuficiência cardíaca vai estar lá, eu posso otimizar os diuréticos, né, vai estar comendo por uma sonda, não vai ter feito gastrostomia, então, meu Deus, eu vou dar alta desse menino? Sim, né, porque aquela condição de base dele, às vezes, a gente não vai ter feito nenhuma outra intervenção, porque talvez o objetivo seja deshospitalização precoce e permanência no domicílio o máximo que ele puder, com segurança, né. E aí a segurança não é a segurança que a Sinara leu nos livros, né, mas aquela que é possível dentro daquele contexto dele, né, com todo um plano amarrado, né, para se intercorrência, se a sonda sair, o que é que eu faço se estiver mais desconfortável, será que eu ajusto uma dose de diurético a mais? Eu escrevo no plano dele para buscar o atendimento médico e já digo que o pobre do colega que estiver na emergência perto de casa, porque imagine, né, o cara vai achar que tem que internar, que o menino está congesta, insuficiência cardíaca franca, né, vai ter que ir para UTI. Então, assim, para quem conhece o caso, deixar tudo descrito do que fazer, né, diante de cada situação que aquela criança possa precisar de ajuda. E caso realmente não haja vínculo próximo, que busque o serviço de referência. E prepare essa família, né, porque é quem vai estar no dia a dia, né, gente? Se existe risco de morte súbita, né, preparar que isso pode acontecer, né? Não adianta a gente não falar sobre isso, né? Como se isso fosse uma forma de cuidar deles, né? Dizer, não falar sobre esse tema, como se não falar sobre isso também não fosse acontecer, muito pelo contrário, né? E de repente vão acontecer mil e uma histórias lindas, né? E a gente recebe diversos registros dessas famílias vivendo, construindo biografia no domicílio, fora, longe da gente, muito longe da gente, o tempo que é possível, né? E aí muitas famílias realmente desejam estar em casa, né, apresentar seus filhos para as famílias, né, criar memórias, e o cuidado paliativo pediátrico a gente tem que lembrar que permite isso, apesar de não ser fácil, mas a gente consegue fazer isso, tá? E era isso que eu queria pincelar para vocês hoje, lembrar que a avaliação na pediatria, ela transita em diversas frentes, né, e que a gente, construindo juntos, a gente vai conseguir fazer nos diversos níveis, né, na neonatologia, dentro do ambiente hospitalar e na domiciliar também. E aí eu estou disponível se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar e dividir experiências. E Sinara, eu não consegui entrar na aula, porque aqui eu estou hoje é a abertura da residência do Estado, tem cerimônia e tudo. E eu teve um início de dia muito tumultuado. Eu queria te perguntar uma coisa. Vocês usam aí algum protocolo que ilumine aí, que faça esse fluxo? Porque a gente está tentando implantar justamente, e aí eu já entendi que não dá para vir da aula. Eu estou querendo implantar um protocolo que seja facilmente utilizável pela toda a equipe multi. Então, a gente já conseguiu colocar, por exemplo, tem indicação de cuidados paliativos, mas essa resposta, ela é sinalizada em algum serviço que tu conheça pelo quê? Tu usas o quê como sinalizador para dizer, tem indicação, isso aqui é cuidado paliativo pediátrico, e a partir daqui a gente vai demandar para a equipe ou vai demandar um parecer, vai abrir uma discussão.
Deixa eu ver se eu entendi, Vanessa. Porque a gente tem a ferramenta, a gente tem assim, dois serviços aqui, né? A gente faz dentro do Hospital Infantil Albert Seib uma comissão de cuidado paliativo. Então nós somos pareceristas lá dentro. Nós montamos uma ferramenta, infelizmente a gente ainda é papel, a gente não é um sistema eletrônico, onde a gente tem os residentes de pediatria que é a nossa ferramenta de sensibilização, eles foi o grande divisor de águas, assim, quando a gente saiu catequizando eles, mas nós somos uma equipe com médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo, onde a gente sai visitando, desde 2017, catequizando o pessoal, inicialmente era de forma ativa, procurando e educando o pessoal, hoje a gente é buscado. Na ferramenta, na frente dela, a gente usa aquela tabela das categorias, os 6 grupos, onde a gente educou o pessoal. Olha, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, categoria 5. Dentro do SEIB, a gente só não tem a 6, que é o acolhimento do luto, ou pós-trauma, perda rápida, assim, não esperada de um ente e um familiar. Então, todas as outras categorias daqueles grupos que se indica cuidado paliativo na pediatria, vocês acionem a comissão de cuidado paliativo. Até 2019, 2020 mais ou menos, se acionava loucamente o cuidado paliativo para a gente. Aí, às vezes, era acionado o menino entrando na UTI, ou seja, se acionava para dar notícia, né? Então, a gente depois entrou para diferenciar, e usando literatura mesmo, para diferenciar o cuidado paliativo primário do especializado. Então, a gente começou a educar o pessoal, ó, isso aqui é do assistente, que tem que ter noções de comunicação difícil, manejo de uma dor simples, com analgesia simples, fazer uma conferência familiar para alinhar as expectativas, o básico. Quando vocês não conseguirem fazer isso aqui, aí vocês vão acionar a comissão. Aí foi algo de instrumentalização interna. Foi até depois que estávamos, eu e Tiago, que somos referência dentro da comissão hoje, agora a gente tem a Jéssica, não sei se ela está aqui hoje também. Aí nós montamos uma nova parte da nossa ferramenta, onde a gente separou critérios de acionar, aí tem um fluxo hoje, tem o nosso livrinho de rotinas da paliação, posso enviar no grupo, onde a gente separou critérios de acionamento da comissão de cuidados paliativos. Aí a gente, quando passa sensibilizando, e as pessoas pediram a ferramenta para a gente, o parecer, a gente checa. Ah, você já fez isso aqui? Já fez isso aqui? Já fez isso aqui? Se bater, a gente entra. Se não bater, a gente só sugere as pessoas a fazerem esse primeiro momento de comunicação, esse primeiro ajuste de medicamento, para depois a gente, como comissão de cuidado paliativo, realmente entrar, porque como o hospital é terciário, referência de doenças raras, a gente todas as crianças que estão internadas praticamente têm indicação de cuidado paliativo, então era impossível, né? Aí das que pedem, a gente tem a ferramenta da conferência familiar, que é a nossa principal ferramenta de se aproximar das famílias. Aí a gente começou a, meu Deus, tem conferência demais, né? Aí a gente também criou uma sequência de prioridades das conferências. Eu tenho uma criança que está descompensando e está se aproximando do processo ativo de morte, as crianças que estão no leito de terapia intensiva, então todas elas, para a gente poder se organizar, porque nós não funcionamos à tarde, só funcionamos pela manhã, né? A equipe multi é quem consegue ter uma longitudinalidade, assim, elas conseguem visitar e ter um vínculo maior com as famílias do que até mais a gente, equipe médica, né? E funciona mais ou menos assim, mas é um processo, né? É um processo, assim, vez ou outra a gente ainda é acionado para coisas que não cabe para a comissão e a gente vai, educa de novo, né? É mais ou menos isso. Eu aceito o impresso, a gente ainda está usando impresso. A gente começou aqui em 2014, mas ainda não tenho nem enfermeiro na equipe, então o meu avanço em termos de treinamento de equipe fica restrito mesmo a médico e a residência, e realmente depois que a residência veio rodar com a gente, melhorou o cuidado paliativo até em outros hospitais. Então, até em outros hospitais, o parecer pedido tão bonitinho, e a introdução, o acolhimento, a escuta da família, tudo isso melhorou bastante. Mas eu quero avançar no sentido de a equipe ter um instrumento para solicitar, justamente para eu evoluir para isso aí. Porque a gente é parecerista aqui, mas a gente é parecerista matriciamento. Uhum. Então, são 17, atualmente, sexta-feira eu fiz a conferência, 18 crianças.
é bastante para... Mas alguns setores do hospital, eu não sei se tu tem essa impressão, alguns setores do hospital avançam mais do que outros, né? Sim, total, total. Eu aceito. Eu acho que eu tenho o que vocês elaboraram, que eu acho lindo de condutas e tal. Achei tão bonito, porque ele tem uma estética, uma coisa visual que te prende, além do que está escrito, né? Isso também é importante. Mas eu aceito o instrumento, porque eu acho que se a gente não evoluir para implantar o instrumento, tu não evolui no sentido de as equipes se comprometerem. Ivanise, a gente mantou muito na intencionalidade, que ainda não conseguimos completamente, de produção de dados. Então, ele é todo de tique, exceto a resposta, que a resposta é texto. Mas o pedido do parecer, ele é todo assim, você tem dispositivo, não tem, o grupo de doenças, para a pessoa só ticar, para quando eu fosse catalogar esses dados, eu pudesse só, né, catalogar porque eu sou muito da quant, né, eu não sou muito da qual, então, assim, para eu poder ter os dados da comissão. Então, quando a gente montou a ferramenta, foi muito na intenção de poder ter o perfil da comissão mesmo, à medida que a gente fosse organizando os dados e poder trazer isso para a gestão enfim, divulgar os dados do perfil da comissão também. Mas é uma constante, assim, é difícil, né? A gente está muito feliz com a residência agora começando para trazer esse olhar também. Eu acho que o Ceará, ele tem ainda bem uma sensibilidade para isso, porque já veio de antes, eu tive a sorte de chegar, o Thiago chegou depois, agora a Jéssica, mas o doutor César já tinha iniciado a comissão em 17, já tinha uma equipe mínima montada, então, assim, a gestão da instituição já é sensível a isso, né, então, assim, não é, a comissão de cuidado paliativo, ela não é uma comissão obrigatória hospitalar, né, então, assim, já era uma iniciativa do hospital, né, então, a gente, por exemplo, na medicina suplementar aqui não tem pediátrica, tem adulta que faz na pediatria, né? Então, é um serviço que tem um olhar diferenciado para isso. Aí hoje eu estou aqui, agora, por exemplo, estou aqui no Sopai, onde a gente tem a internação, né? Que é a enfermaria com 40 leitos, que tem um olhar diferenciado para esses meninos, né? Para fazer a transição de cuidado, mas tem um olhar para o cuidado paliativo também, que é SUS. Então, assim, é todo um olhar que eu acho que é uma coisa do Estado mesmo, né? A gente tem o PAVD, que é muito forte aqui com a doutora Cristiane, que iniciou. Então, eu entendo que é algo, talvez, do próprio Estado, mas mesmo assim, a gente ainda tem, eu vi aqui a pergunta do Paulo, né? Da questão da distanásia, né? A gente tem isso ainda, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar plantando sementinha, tipo isso aqui, né? Que a gente está fazendo aqui, tentando educar o pessoal o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Às vezes a gente tem mais colega de outros estados do que os colegas que estão aqui, né? Nos serviços aqui do lado da gente, né? Mas é de pouquinho em pouquinho. Aí, às vezes, cansa, aí a gente vai, tenta de novo, né? Mas, enfim. A Raquel levantou a mão. Fala aí, Raquel. Vanise está falando, mas o microfone está fechado. Mas a gente trabalha junto, eu e Vanise. E eu sou cardiopediatra, né? Então, quando tu falaste o caso, eu já chamei para o meu dilema ético. A gente tem um dilema ético enorme, porque na síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, a gente tem 100% de mortalidade. Tentamos operar 2 ou 3 e não sobreviveram. Então, assim, eu já pego diagnóstico pré-natal. Então, essas mães, elas vêm para uma consulta cardiológica quando sabem que o feto é portador de cardiopatia. E aí, quando vem em tempo hábil, né, antes de 30 semanas, e a gente conhece o diagnóstico, a gente tenta um tratamento fora do domicílio. Nós temos sempre de mortalidade cardiológica. Só que tem época como em 4 semanas viajar. E aí entra essas crianças já vão também para um parecer do cuidado paliativo, né? Que Vanise tem um ambulatório, então a mãe já vai para um parecer do cuidado paliativo prévio, só que
a gente não consegue construir tudo, porque nem sempre a gente tem o tempo hábil, né? Assim, a nossa construção, ela ainda está bem, muito no início. Quando você vai em Vanise, a gente consegue ter um plano de parto, mas a minha pergunta para ti, já que tu disseste que tu não ias falar o que era certo, o que era errado, mas quando você tem esse dilema ético, você sabe que no seu hospital você não consegue oferecer algo que, por exemplo, a hipoplasia do coração esquerdo não dá para dar alta, né? É praticamente impossível pensar numa alta, porque essa criança fica dependente de prostaglandina. Raquel, você deu a resposta. Para mim, eu até brinco com o pessoal assim, que quando o especialista me dá essa resposta, para mim, esse é o caso mais tranquilo de resolver. Porque na hora que eu sei que o paciente ele não vai ter condições de alta hospitalar, todo o plano dele de cuidados deve ser reorganizado. Ele só não é fácil. Então, se a cardiopatia dele é dependente de uma droga vasoativa, que é ponte, ela é ponte para algo. Se aquela condição não consegue chegar no ato cirúrgico, porque o ato cirúrgico é morte, está definido, ele não vai operar. Está contraindicado. E aí, essa droga vasoativa, ela é obstinação, ela é prolongamento. Então, ela é igual à ventilação mecânica, ela é igual à terapia de substituição renal, mas a gente tem dificuldade. Ela é igual à nutrição parenteral, quando elas são ponte para algo que não nos levam a um desfecho que vai propiciar o melhor interesse da criança. É por isso a bioética, né? Qual é o melhor interesse da criança? Ser criança. Estar no meio social, estar com a família, qualidade de vida, crescer. E eu não estou falando de capacitismo, que é ser funcional, não. Ela pode ser uma criança com deficiência, e aí eu não estou falando da síndrome. É muito bem como você disse, é deshospitalizar. Então, por que eu vou manter o Prostin? Por que eu vou manter ela internada, sendo coletada a gasometria todo dia? Por que eu vou manter ela na UTI, longe da família? Então, às vezes, aqui no nosso serviço, recentemente, a gente recebeu uma criança com a cardiopatia Edwards, cardiopatia, dependendo de canal, com Prostin. Aí recebemos as doidices do cuidado paliativo, né? Aí recebemos com Prostin, aí acolhemos a mãe, a gente estava planejando suspender o Prostin depois do eco, porque, enfim, ia chegar aqui no serviço e tudo, perdeu o catéter, o pique, desligamos o eco, o Prostin, né? Beleza, a gente já ia conversar, já tinha tido a conversa com a mãe no outro serviço, quando chegou aqui, relembramos o plano, desligamos, vamos preparar, né? Vai, né? Aí a criança tinha uma coartação. Tá viva. Dei alta, Raquel. Dei alta. Esse raciocínio aí é um Entendendo? raciocínio. Mas assim, para mim, eu lembro, o pessoal, assim, todos nós ficamos, assim, todo mundo enlouquecido, né? Ai, perdeu. Eu falei, gente, para mim é um raciocínio, assim, é fácil, mas se você vai, tá, né? Aí você faz o quê? Você acolhe a família, assim, se prepara e vai fazer o quê? Controle agressivo de sintomas, né? Porque, e aí, de repente, a gente pode ter essa surpresa. E eu vou até pedir notícias para saber se ela ainda está em casa. Aí eu louca para repetir o eco. E aí eu falando com o cardiologista, a gente não vai repetir o eco, porque isso é curiosidade. Porque a gente não vai fazer nada com esse eco, mas estava louca para repetir o eco. Né? Então, assim, mas a linha do raciocínio, ela é a mesma, né? Se a gente para pensar, né?
Mas a bioética, nessas situações, dilemas, né, ela vem para dar luz, já que a gente não vai conseguir ter o melhor desfecho, a gente vai ter o desfecho que é possível, né, dentro daquela condição. E aí eu estava vendo aqui as mensagens do Paulo, né? Paulo, qual estratégia pode ser empregada quando certa unidade já tem uma cultura de distanase ou alguns profissionais, se não a maioria ainda oferece resistência aos princípios dos CPPs e insistem em medidas fúteis a despeito das orientações da comissão? Ações educativas na sua realidade são mais efetivas quando feitas em loco no setor, podem ser feito um cronograma de encontros online. Paulo, acredite, isso é a realidade aqui também, né? O Thiago Thaís quiser falar alguma coisa, é super difícil, a gente tem algumas estratégias, acredite que o Pede Educa é uma estratégia também, mas a comissão tenta fazer em loco, às vezes a gente quer sentar e chorar, né? Mas a gente tem tentado, especialmente dentro da categoria médica, trazer muito as resoluções do Conselho Federal de Medicina, né, trazer o Código de Ética Médico, reforçar que é uma boa prática, né, que isso está correto, que a gente não está se ausentando na qualidade do cuidado de forma nenhuma, tentar ir pelas sociedades, né, a sociedade, no caso da gente, a Sociedade de Pediatria tem isso, né, reforçar o pessoal, a MUT, ela é, pelo menos aqui, ela parece ser mais, ela adere mais, sabe, a prática do cuidado paliativo, mas eu não sei se tem um pouco do paternalismo, assim, que se o médico for, talvez a MUT segue, eu não sei se essa é uma impressão para vocês também, mas se a gestão entrar junto, fica mais fácil. Então, as atividades em loco, a impressão que eu tenho, elas são melhores, né? Mas para elas acontecerem em loco, a gestão tem que estar junto, a gestão no sentido, assim, a coordenação, porque como é que o profissional vai conseguir se ausentar, né, da sua atividade laboral se não tiver o apoio da coordenação, né? Fica muito difícil para ele dar conta, né? Eu deixei lá. E aí, eu acho que são muitos fatores, né, envolvidos nisso, mas aí, quando não é possível em loco, a gente faz online, né, a gente faz dar certo, né, mas sempre tentando fazer o acolhimento e entendendo que, aí eu brinco com o Thiago isso, né, a gente não vai conseguir paliar todo mundo, né, e aí quando a gente é parecerista, a gente entra quando a gente é acionado. Quando a gente é assistente, aí a gente é um pouquinho mais na voadora, assim, né, no sentido, assim, de discutir dentro da equipe, né, para tentar fazer dar certo a parte do cuidado paliativo e a educação, né. Bom dia. Gente, aqui realmente, em vários setores aqui do hospital que a gente trabalha, a gente tem Se essa... apresenta, homem. Oi, eu sou o Thiago, tudo bem? Parceiro da Sinário, sou coordenador da equipe de cuidados paliativos aqui do Hospital Infantil Albert Seib. E aí a gente realmente tem essa dificuldade. Às vezes a gente faz o plano e a equipe, em algumas situações, faz outras intervenções, ou pede o exame para tentar diagnosticar, que muitas vezes não leva a nada, enfim. E aí o que às vezes a gente consegue é trazer a nossa criança, que está sendo acompanhada, para outro setor, para a gente poder conduzir. Então, às vezes a gente tem conseguido fazer isso, né? Não é todas as vezes, mas às vezes a gente precisa fazer essas situações para poder, principalmente quando está alinhado com a mãe, com a família, que a mãe e o pai percebem que estão sendo feitas intervenções que muitas vezes não estão levando a nada, né? Não estão mudando aquele padrão, não estão mudando aquela funcionalidade daquela criança. E às vezes a gente consegue compartilhar com a família, compartilhar com a equipe e trazer a criança, fazer a mudança do setor. Recentemente eu tive algumas situações desse tipo, né? Mas muitas vezes a gente, infelizmente, a equipe assistente é responsável pelas condutas. A gente faz uma sugestão, faz um plano lá, mas fica a casa deles, educa, né? Como a senhora trouxe, faz toda a educação, todo o processo de conscientização. Muitas vezes eles são levados por valores próprios, às vezes culturais, às vezes religiosos, e às vezes influenciam algumas das tomadas de decisões, mas que a gente ultimamente vem conseguindo, se vocês não têm como fazer, e é um direito da criança, a família está de acordo, então não faz sentido essa criança ficar aqui, vamos fazer essa mudança para outros setores, né?
E aí, quando é uma situação mais específica, que possa falar da deshospitalização e tudo, a gente vai lá, chega junto e tudo. A nossa assistente social, ela intermedia com a assistente social da unidade, e aí vai conseguindo fazer nessas brechas. Psicólogo também. E aí, quando a gente consegue fazer a conferência diante de essas intervenções, às vezes algumas equipes se conscientizam, né? A gente às vezes consegue avançar o sinal em muitas nessas situações, mas isso vai depender muito do contexto, do tipo de paciente, da realidade, do que a gente está discutindo, enfim. Mas é isso, viu? Obrigada, Ti. E, gente, é isso que o combinado era a gente fazer mais curtos para até poder ter esses diálogos, mas já fechamos aqui 1 hora de encontro. Estou muito feliz que o pessoal está participando. Eu Vocês coloquei, Sinara, como eu te falei, eu Diga, convidei Vanise. algumas pessoas que Show. são lideranças aqui, porque eu Ótimo. realmente tenho entendido que 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 eu quero me aposentar. Muito bem. Quero me aposentar. 2, que eu realmente preciso que essas lideranças entendam que precisam realmente ampliar o conhecimento, porque a gente vai começar a fazer exatamente como que você está falando. Isso aqui é da equipe, isso aqui é de vocês. Comecem a se instrumentalizar para Perfeito. isso, entendeu? Porque Perfeito. realmente a gente ainda é chamado para algumas comunicações, a Uhum. gente ainda é chamado, às vezes, para discutir o óbvio, que inclusive eles já sabem, viu? Porque a justiça seja feita, eu até acho que é todo mundo muito comprometido, mas ainda tem um pouco daquele medo. Sim. Enfim, Tem quem faz melhor, né? Aí, isso. Mas eu gostei muito de saber disso, que vocês já fizeram isso, porque eu estou me preparando para começar a fazer isso de dizer, não, isso aqui vocês não precisam da gente, não. Mas, exato. enfim, obrigada, foi ótimo mesmo. Obrigada, gente. Também estou muito feliz e vamos reforçar a presença do pessoal, porque eu acho que é assim, a gente vai caminhando juntos de mãos dadas, que a gente chega mais longe, vai dar certo. Um beijão, tá, gente? E até segunda que vem. Tchauzinho.